Aqui na WBTV eu vou falar agora com a Nilza Tavoloni. A Nilza, que é a diretora proprietária da Única Recursos Humanos, a única uma empresa que presta serviço há muitos anos na região de Americana e que vem prestando um serviço que é reconhecido por todos. Bom dia, Nilza. Bom dia, Walter. Obrigada pela oportunidade. Nilza, o que é a Única? A Única é uma empresa de recursos humanos, como o senhor colocou, que faz recrutamento, seleção, treinamento já há 37 anos. É uma existência. Começamos aqui na cidade de Americana, atuamos em toda a região, muitas vezes até fora do estado. E estamos aí, Walter, nesses 37 anos. Já empregamos mais de 100 mil trabalhadores para essas várias empresas e, graças a Deus, estamos presentes na vida de muitos trabalhadores da nossa região. Nilza, quando a Única começou há 37 anos atrás, como diria o outro, era uma novidade nova, né? Era uma coisa que ninguém sabia o que estava acontecendo. Exatamente, era uma atividade muito nova mesmo. Nós começamos, Walter, em 76 e a lei que nos regulamenta, nós somos regulamentados por uma lei, temos uma autorização do Ministério do Trabalho para atuarmos e a lei foi promulgada em 74. Então, uma atividade nova mesmo, na época do milagre econômico. Nós tínhamos, começando aqui em Americana, a Santista, a Goodyear, a Ginomoto em Limeira, as grandes empresas, né, que estão aqui conosco hoje, estavam começando. Era aquele boom da vinda de muitos trabalhadores do estado do Paraná, do interior de São Paulo, Minas e outros estados também. Então, em Americana, era a época onde o milagre brasileiro, graças a Deus, fez muito bonito, fez muito bem o papel e trouxe muitas pessoas, haja vista eu mesma, e a gente começou numa época muito boa. Agora, Nilza, como é o fluxo? É a Única, é o empregado que procura a Única ou é a empresa que procura a Única? Os dois, Walter. A empresa nos procura e é com ela que nós temos uma relação de negócios. Com a empresa. Isso, com a empresa. É a empresa que remunera a Única. O trabalhador que procura a Única para conseguir um emprego não nos paga. Quem nos paga é a empresa. Só que para atendermos as demandas da empresa, nós precisamos do trabalhador. Então, os dois são nossos clientes. Um porque gera demanda e o outro porque é oferta. Então, para nós, empresas e trabalhadores são nossos clientes. Hoje, no 2013, há mais oferta ou mais procura? Há mais procura, Walter. Mais procura pelo trabalhador. Tem mais oferta tem mais oferta de emprego, Walter. E o Brasil realmente está passando por uma mudança. Eu, como já tenho todo um histórico, afinal são quase 40 anos, tenho uma pequena, humilde referência do mercado de trabalho neste período. E nunca vi, Walter, em nosso país, aqui em nossa região, aliás, eu participo do sindicato, então eu sei do estado, sei de outros também, uma oportunidade de geração de emprego tão aquecida como temos agora. Só para o senhor ter uma ideia, Walter, aliás, foi notícia ontem. Neste primeiro trimestre, o Brasil, a nossa região já empregou quase 85% do que empregou o ano passado todo. Agora, Nilza, você tem aí, como você mesmo coloca, mais de 30 anos no mercado, quase 40 anos. Como vem mudando o nível do empregado, o nível de exigência das empresas para com os empregados? Walter, essa exigência, ela já atendeu vários critérios. Já tivemos um momento onde o critério era a qualificação profissional. Nunca um período exclui a exigência anterior, tá, Walter? Ela vai apenas... acumulando. Exatamente, acumulando. Já tivemos vários níveis de exigência, mas hoje, Walter, eu posso dizer para o senhor que o que mais a empresa procura, afora o perfil tradicional, né, da formação técnica, da escolaridade, etc. e tal, mas onde a empresa mais encontra problema, Walter, por incrível que pareça,
é na falta de postura do candidato. O candidato, infelizmente, Walter, hoje a gente passa por uma mudança na nossa sociedade, essa história de geração Y, geração Z, geração isso, geração aquilo, está causando um choque de cultura dentro das empresas, nas linhas de produção, na base das empresas, Walter, porque normalmente os chefes, os encarregados, supervisores, são pessoas tradicionais, como eu e o senhor, e a população que ele vai supervisionar, que ele vai gerir, é uma população de jovens, que tem dificuldades para ter limites, para se ater a disciplina, para saber trabalhar em equipe, para ter, assim, enquanto conceito mesmo, qualidade naquilo que faz, naquilo que organiza, no ambiente que vive. Então o momento hoje é um momento onde a postura do candidato, tanto no processo seletivo e depois nas empresas, e aqui eu não estou generalizando, mas infelizmente é a maioria, porque tudo começa na base, dificilmente alguém entra já num nível qualificado dentro da empresa, ele entra numa base, aí tem um plano de carreira e ele evolui, mas o maior problema é a postura. Os nossos jovens, sem generalizar, repito, eles estão sem uma disciplina, valores, princípios, postura não é levado em consideração, eles não sabem como se portar numa entrevista, e a entrevista é o reflexo do que vai ser ele dentro da empresa depois, como é que ele vai se portar, se conduzir. Infelizmente, nós nos deparamos com esse cenário hoje. Dentro da qualificação, nós podemos dizer hoje, para o jovem que está nos vendo, que o inglês é imprescindível? Ou é uma ferramenta muito grande? É um diferencial. Só que se ele se ocupar apenas de dominar um idioma, isso, se ele não se preocupar com outros critérios, como por exemplo, concluir um segundo grau estudando efetivamente, aprendendo a falar, a escrever, aprendendo a fazer contas, aprendendo aquele que é o programa de um segundo grau, não adianta ele ter inglês. Se ele tiver esse básico e mais o inglês. E mais o inglês, com certeza, porque hoje é competitivo, né, Walter? Apesar de sofrermos aí um apagão de mão de obra, eu e o senhor somos candidatos para uma mesma vaga. O senhor domina o inglês, eu não. Nesse mundo globalizado que nós vivemos, o senhor tem uma vantagem, logo eu já sou a segunda opção. Então, todo candidato, todo trabalhador que puder agregar muito mais conhecimento, muito mais formação, ele sempre estará numa posição diferenciada. Nilza, e a informática? O que isso representa num processo seletivo? A informática, Walter, hoje, ela não é mais uma ferramenta só para quem trabalha na área administrativa. Qualquer máquina de uma empresa pequena, familiar, ela tem sistemas informatizados. Em qualquer lugar que um rapaz for trabalhar em linha de produção, fatalmente ele terá um painel para digitar alguma coisa. Então, dominar as ferramentas da informática também é um diferencial muito importante que precisa ser levado em consideração. O candidato, ele precisa se ater a isso. E, Walter, eu não me refiro àquela informática, como eles ficam hoje o tempo todo digitando. Exatamente, eu me refiro à informática de escrever direito, usando a nossa gramática adequadamente, de conhecer as ferramentas do mundo corporativo e não só as redes sociais, né, Walter? Que não adianta conhecer tudo do Facebook, conhecer tudo dessas novidades que nós temos hoje, a cada dia uma nova, e não conhecer as ferramentas do mundo corporativo, que será o diferencial dele. Hoje, Nilza, qual é o procedimento que um candidato deve ter numa entrevista? Começa pelo penteado? Ô Walter, o senhor não tem noção. Nós desenvolvemos processos seletivos para as empresas em geral e normalmente chamamos 20 candidatos para participar de uma dinâmica.
Ali nós recebemos protótipos do Neymar, de todos os jogadores, de todos os funqueiros, etc. E sertanejos da vida. E sertanejos da vida. As empresas, Walter, elas são modernas, elas são dinâmicas, elas são atualizadas, mas elas também têm uma cultura tradicional. Então não adianta botar um rapaz botar um alargador na orelha, colocar um piercing aqui no nariz, um cabelo a Neymar, uma blusa que não é adequada, uma bermuda, e chega na empresa, Walter, senta-se de qualquer jeito, não respeita o espaço, o ambiente, porque tem disso, viu, Walter? Danifica a mesa onde ele está fazendo um processo seletivo que poderá ser a porta de entrada para uma oportunidade para o resto da vida dele, Walter, formar famílias, etc. Então, a partir dali, aí ele não tem a postura, ele pensa que ir para um processo seletivo é ir para uma balada, e tudo isso você já começa a analisar. E não tem como a gente ignorar isso, Walter, porque a empresa está confiando em nós. E repito, a empresa é tradicionalista. Ela tem uma cultura que o ambiente de trabalho é ambiente de trabalho, e os jovens precisam aprender a discernir sobre isso. Claro que ele não vai de terno, ele não precisa ir de camisa social e nenhuma calça social, mas uma camisa normal, uma calça normal, e ter uma postura, Walter, que toda empresa gostaria de encontrar no seu candidato, com certeza. E escrever direito, né, Walter? Escrever sítio com S. Exatamente. Não com C. Outro dia foi uma pessoa fazer lá na rádio, não, queria escrever sítio com C. Sucesso com cedilha. Então, Walter, é se atentar para aquilo que é o básico da vida dele. Escrever direito, falar direito, postura. Dentro dessa linha que você está falando, talvez dentro daquilo também que você já colocou, da gente ser um pouco mais antigo, tem uma coisa que me incomoda, e aqui vai só uma observação, é a questão da tatuagem. Eu vejo jovens faz tatuagem no braço inteiro. Eu não sei, eu acho que isso, quando a pessoa chega, causa uma má impressão. A pessoa fazer uma tatuagem discreta, beleza, eu acho que faz parte, né? Agora, tem gente que faz tatuagem e tem mais da metade do corpo tatuado. Embora isso não vá influir, mas Walter, na primeira vista, né? O senhor não tenha dúvida de como, infelizmente, esses rapazes, essas moças, são vistos de formas diferentes, sem levar em consideração quem está certo e quem está errado, porque a gente está avaliando. Não é esse o julgamento. Exatamente, não é esse o julgamento, e nem é o julgamento que a empresa faz. Mas, Walter, é levado em consideração, e não adianta, e fazem mesmo, fazem tatuagem hoje pela perna toda, braço, etc. E não adianta botar uma gola até aqui, um punho até aqui, porque tem um exame médico. E o exame médico, normalmente, o médico vai ver. E ali ele fica. É o que eu falei para o senhor. Esses modismos de hoje, Walter, alargador na orelha, corte de cabelo ou não cortar o cabelo lá no meio das costas para um rapaz, como tem muitos, tatuagem, o estilo da roupa e tudo revela maturidade, postura, etc. E tal. Não que não sejam pessoas de bem ou do bem, mas para o ambiente de trabalho, por exemplo, industrial, não é adequado. Se ele fosse trabalhar talvez na Google, na Microsoft, etc. e tal, pode ir até com uma galinha na cabeça, mas não nos ambientes tradicionais de indústrias, de empresas em geral. Ainda nós não estamos evoluídos a ponto de aceitarmos as diversas tribos dentro de um ambiente produtivo. Hoje, Nilza, a gente tem todos esses problemas que você está falando, e mesmo assim há uma carência de mão de obra. Qual é quando uma empresa pede para você recrutar um funcionário, além desses aspectos físicos, qual é o principal conceito que a empresa pede? Olha, Walter, como eu insisto, a questão da postura, porque, Walter, um rapaz, uma moça hoje, o que eu quero dizer com postura?
É o respeito ao meio, é o respeito ao outro, é o respeito para com ela mesma em relação ao que ela usa, ao que ela veste, etc. e tal. É o respeito ao horário. Tem pessoas que ficam 6 meses insistindo com uma oportunidade, o senhor marca um processo seletivo para ele para as 9, ele chega às 10h30, e aí o senhor fala, mas por que você chegou atrasado? Ah, eu perdi hora. Então, Walter, é a questão da postura, porque qual é o impacto da postura dentro do ambiente de trabalho? Ele não se atém às regras e às normas da companhia, ele tem problemas de disciplina, ele tem dificuldades para trabalhar em equipe, esse é aquele que vai lá pichar o banheiro, esse é aquele que transforma o refeitório da fábrica num ambiente inadequado, ele propicia aquilo. Esse é aquele, Walter, que não consegue se relacionar bem com a chefia, que nunca vai investir ele próprio, porque não é a empresa que precisa investir na qualificação do trabalhador, ele próprio precisa investir no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento. Esse é aquele que vem para dar trabalho. Então, se as pessoas não tiverem uma postura, uma atitude de responsabilidade, de comprometimento com aquilo que ele almeja, que ele busca, ele passa a ser um problema e não uma pessoa para produzir dentro da empresa, que é o que todo mundo busca, né, Walter? Alguém que venha dar resultados para aquele que é o papel da empresa, que é a produção, e não que venha para ser um problema. Ora, Nilza, você colocou a empresa procura a única para que a única procure os seus funcionários. Mas também aquele que quer uma oportunidade de emprego pode se dirigir. Com certeza, pode nos procurar. Ele faz um cadastro em nosso site, em nosso banco de dados, que é o www.unica.com.br. No ícone vagas, ele se cadastra ali, e quando nós tivermos uma vaga compatível com o perfil, nós buscamos esse perfil nesse banco de dados e o chamamos para o processo seletivo. Ou, se ele não tem acesso nas recepções da Única, tanto aqui quanto em Sumaré, Campinas, Leme, nós temos computadores onde ele pode fazer esse cadastramento. E é importante, mais uma vez, a Nilza já disse isso, mas é bom a gente enfatizar que para a pessoa que está procurando um emprego, para a pessoa que consegue um emprego, vamos dizer assim, por intermédio da Única, não há nenhum custo. Não há nenhum custo. O custo é sempre para a empresa. Da empresa, que é a nossa cliente, exatamente. E, Walter, só para o senhor ter uma ideia do que eu falo de postura, as pessoas se cadastram no banco de dados, que não chega a ser meia dúzia de telas, e ele não tem vontade de preencher todas as informações, ele preenche meia dúzia e dá o cadastramento por encerrado. Então, preencher o cadastro completo até a última pergunta também é condição sine qua non para ele ser um candidato. Senão, ali também já está demonstrada essa falta de comprometimento, de disposição dele de fazer a coisa certa. E são muitos, viu, Walter? Não pense o senhor que eu estou falando de meia dúzia. De um cadastramento que tem aproximadamente 150 mil cadastros, eu estou falando de alguns milhares. Para Nilza, a Única é uma empresa. Sim, uma empresa sim, como qualquer outra empresa. Paga muitos impostos. Qual é o futuro desse tipo de empresa de recrutamento de pessoas? Para onde vai isso? Walter, eu acredito que como as empresas, as indústrias, as empresas em geral, estão cada vez mais focadas no seu próprio negócio, na sua produção, no seu produto, já faz um bom tempo, felizmente, isso do final da década de 80 para cá, que elas estão terceirizando muito as suas atividades de apoio. E o recrutamento e seleção é uma atividade de apoio. Já existem muitas empresas que não têm nem espaço, nem recebem currículo, não têm equipe para desenvolver recrutamento e seleção. Elas terceirizam através de esse atendimento às suas necessidades, através de empresas feito a nossa. Então, nós temos que nos capacitar à altura da expectativa dessas empresas,
buscarmos os melhores candidatos, porque para conseguir uma vaga naquela empresa que todo mundo quer, naquela grande empresa, e não tem só grande empresa para trabalhar, viu, Walter? Tem muitas pequenas empresas, empresas locais que são excelentes também. As pessoas precisam passar por um processo seletivo onde começa 100 para acabar em 10. Então, eu espero que nós sejamos sempre uma parceria viável e importante para a empresa, para o nosso cliente, para a gente poder ter solução de continuidade. Mas eu vejo que a tendência é continuarmos. Só para a gente encerrar, as empresas e a Única, essa relação é uma relação de competência, é uma relação de confiança, porque você também é cobrada. Sim, muito, Walter. Nós passamos a ser uma extensão da empresa, embora independentes, mas somos extensão. Nós atendemos as empresas no tempo da nossa existência. Nós temos clientes de 37 anos. Então eu diria para o senhor que é uma relação de confiança, de competência, porque eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter competência à altura daquele nosso cliente. E graças a Deus nós temos grandes empresas em nosso portfólio. Então eu tenho que estar preparada para atender uma empresa pequena na esquina e uma empresa multinacional, world class, com a mesma competência, dedicação e tudo mais. E as empresas são muito exigentes, viu, Walter? Não somos nós quem determinamos o perfil e nem a política da seleção. Nós temos que nos adequar e atender às exigências do nosso cliente, e em que pese o apagão da mão de obra, toda a dificuldade de se conseguir um bom trabalhador, e tem muitos, eu não estou aqui dizendo que eles deixaram de existir, são muitos, aumentou a concorrência e a gente tem que encontrar o melhor, o mais adequado nesse meio, nessa massa toda que está procurando emprego, e que hoje, graças a Deus, diminuiu muito, porque as oportunidades são muitas. Ou seja, uma empresa de recrutamento de recursos humanos tem que se globalizar, senão fica fora do mercado. Com certeza, Walter. São ferramentas de seleção. Mas o que a gente pode se modernizar? Existem testes hoje, Walter, para avaliar as pessoas que são incríveis. A gente tem que se atualizar constantemente. Todas as pessoas que trabalham na Única, em nosso escritório, são psicólogas. As do recrutamento são estudantes de psicologia. Então, nós temos técnicas adequadas ao serviço que prestamos para poder fazer o mais adequado possível. Nós temos que ter as ferramentas eletrônicas, como falávamos agora há pouco. Nós entrevistamos um candidato que está no Rio de Janeiro e ele faz via internet os testes que são necessários para o processo que ele participa. Então a gente tem que estar globalizado, atualizado e sempre investindo na formação da nossa equipe também. Neuza, obrigado pela conversa, sucesso e muitos outros 37 anos para a sua empresa e para você. Obrigada, Walter. Para o senhor também, que é um batalhador incansável. Obrigada. Aqui na WBTV eu falei com a Nilza Tavoloni, que é a diretora proprietária da Única Recursos Humanos.